né? Então, assim, o que você tem para continuar, né? Você não chegou a essa idade somente por deixa a vida me levar. Tem um, né? Tem um porquê. Então, assim, o Senhor, assim, Ele te ama muito, sabe? O Senhor, Ele tem um propósito na sua vida, sabe? E, assim, pode as pessoas olharem e não te dar nada, mas o Senhor te dá muito, né? Muito mais do que a morte, né? Lá naquela cruz, Ele te dá o amor, o carinho, sabe? Ele compreende, porque as pessoas, os crentes de hoje em dia, eles estão acostumados a agir dessa maneira, né? Você não tá indo pra igreja, não é crente, não tá indo pra igreja, não é salvo. Mas assim, aqui dentro da gente, quem conhece a gente é Deus, né? Quem conhece a gente, né, é o papai, né? Eu, quando eu tive no mundo afastada e não estava com Deus, eu tinha meu particular com o Senhor, né? Eu conversava com o Senhor. Então, assim, tenha seus particular com o Senhor, sabe? Tenha seus particular com Deus, porque às vezes, eu não sei, mas às vezes pode acontecer de você achar que Ele não te ouve, mas Ele te ouve, sabe? Às vezes você pode achar assim, eu tenho meus erros, eu tenho as minhas mancadas, minhas falhas, mas o Senhor, Ele ouve, né? A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para os sarados, mas Ele veio para aqueles que precisam sarar, né? Ele veio para os doentes, né? Então, continue tendo os particular com o Senhor. E quando você tiver particular com o Senhor, diz assim, Senhor, eu tenho a idade que eu tenho, mas eu quero mudar. Eu não tenho força. Eu me lembro, Arlindo, de antes de eu ir para esse processo do coma, eu uso muito ele porque foi muito forte na minha vida, né? Eu, assim, chegava final de semana assim que tava calor, eu necessitava beber. Eu necessitava de beber, sabe? E aí eu não queria, sabe? Era algo que eu não queria, mas era mais forte que eu. E eu falava assim, não, eu preciso tomar uma latinha de cerveja. Eu não vou me embriagar, mas eu preciso. E aí eu me sentia suja pra estar na igreja, né? Eu me sentia suja quando me falavam, louva pra gente e tal. Eu falava assim, eu não sou digna, né? Só que o Senhor, Ele me ganhou, não foi com, sabe, a ponto de dedo. Não foi jogando pedra em mim, mas foi me amando, sabe? E aí eu falei, não, eu preciso mudar. Chegou um dia que eu falei assim, eu preciso ser melhor, né? Porque assim, tudo que eu peço pro meu Deus, Ele faz. Tudo que eu preciso, Ele me dá. Então eu quero ser melhor. Então eu quis mudar. Então assim, eu comecei a mudar aos poucos. Porque o Senhor foi me mudando, sabe? Então assim, não permita que ninguém te acuse. Mas queira mudar, né? Mudar porque o Senhor, Ele é bom, né? Mudar porque o Senhor, Ele merece. É assim que eu penso, sabe? Que nem eu tenho minhas falhas, né? O dia que eu não tiver, eu não vou estar mais aqui nesse mundo, né? O dia que eu não tiver, né? Pronto, a irmã subiu, né? Porque não existe santo, só foi Jesus, né? Aquele que apanhou numa cara, num lado e deu a outra face, né? Quem é que tem coragem disso, né? Deus, quem tem coragem de dar um filho, né? Eu não tenho coragem de dar um dos meus filhos para morrer por ninguém, né? Lá onde eu moro, eu passo lutas terríveis e tem horas assim que eu falo, Senhor, tem hora que dá vontade de falar assim, Jesus, fica aqui um pouquinho só, né? Porque a gente é carne, né? Mas assim, mesmo assim a gente continua. Então não tem segredo para ser crente, né? Não tem segredo para servir a Jesus, né? É caminhar, sabe? Caminhar, tropeçou, Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda a melhorar aqui. É assim que eu faço, esse é o segredo, né? Não conte pra ninguém, gente, mas esse é o segredo, né? A gente luta dia após dia, né? E assim, eu gostaria muito que o Senhor sentisse o amor de Deus pela sua vida, viu? Sinta o amor de Deus pela sua vida, porque Ele te ama, sabe? Te ama. Se você nunca teve, assim, alguém assim que olhasse pra você e falasse assim, lindo, eu te amo, eu quero te dizer que Jesus, Ele te ama, sabe? Ele te ama, tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Saulo, você tá com a oportunidade para dar o testemunho, em nome de Jesus. Você acredita que eu estava vindo e Deus falou assim, fala pro Saulo que ele tem oportunidade de testemunhar aquilo que eu tenho feito na vida dele. Amém. Senhor tem, né? Fica à vontade. Amém. Então, eu tenho testemunho para dar com vocês, né? E não possa faltar fé, né? Na vida de vocês. Vocês não possam. Vocês venham acreditar mais, né? Que Deus pode fazer aquilo que vocês acham que é impossível, né? A Natália sabe, né? A Sandra sabe também que eu sempre tive um sonho, né? Eu tive um sonho de ter uma moto. E eu sempre falava assim pra Natália, nada dá certo. Eu peço e nunca chega. Meus amigos, tudo, né? Tudo conquistando e eu sempre fico na mesma. E me questionava nas minhas orações, chorava, pedindo pra Deus, porque eu queria.
mas também que a gente possa entender que para tudo tem um tempo de Deus. Que para tudo tem um tempo. E às vezes se eu pego essa moto primeiro, acontece alguma coisa, e que a gente possa ter fé, né? Porque eu realmente não tinha. A Natália me ajudou muito nisso, porque eu sempre falava, não vai dar certo, esse ano já era. E hoje eu tô aqui para vocês. E a Aleluia, tá aí, Jesus, glória a Deus. Que independente do que seja uma moto, uma casa, uma alma, que vocês nunca deixem de acreditar que Deus pode fazer. E para não ficar só nas minhas palavras, Glória a Deus. vou ler em Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Também, Salmos 37, 3 e 4. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então não basta a gente somente ter desejo, a gente tem que sempre ter fé, né? Ter fé e acreditar que Deus pode fazer o que pra gente pode ser impossível. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que se vocês têm fé e acreditar, Deus pode dar o que vocês desejam. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu testemunho mesmo, eita glória, Deus é fiel. Gente, tremendo. Deus abençoe. Já ungiu sua moto? Oi? Já ungiu? Leva a chave. Pede pro pastor ungir. É mesmo? Sabia? Sim. Ora, né? Em nome de Jesus. Julinha, louva pro Senhor. O menino hoje. Eu vi você louvando na igreja. Aquele lá que você sabe já. Que você louvou na igreja. Oxe, mas tá com Pode vergonha. pensar aí. Pode Na pensar. igreja cantou lá que nem. Ela nem. Na igreja. Não ficou nem com na vergonha. igreja. Vai, filha, aceita aí. Pra lembrar. Pode ir Pra lembrando tu aí. lembrar qual que é. Aleluia, Jesus. Tô com esse novo nome na mente. Gabriel Ó, tem namorado da Ana Cara. É? Namorado da Ana Cara. Eita, Glória, tá chegando aí? Eita, Glória. É pregador ele? Aí, mulher, tem que ser pregadora também, gente. Não pode ficar com vergonha, não. Fala mais. Quem fala mais? Não. Isso mesmo, princesa. Aí, ó. Eu tô tentando lembrar o que é. Esqueci. Põe aí, Jéssica. Calma. Cara de sono. Ui. 10 minutos. Sai daí. Gosto de moto também, olha lá, Iana moto. Gosto de moto. Esse vale botar um. Já vi, eu tinha que andar. Tem jeito, né? Então vai a pé. Ou de a pé, ou de Vai a marchinha. pé. Tudo tem que tocar. 2 minutos. Ó, pra ele ficar de frente comigo. No caso, não tem frente comigo na mesa. Isso mesmo. Ele fez viajou, vem comigo, não tô de frente comigo. Eu falei, é difícil entender. É que eu quero empurrar. Acho que ele pode abrir. Vamos ver. Cuidado com o fio, tá embora. Eu já tô com estresse. Tipo assim, você vai falar assim, uma parte que eu sua cabeça. Já tô estressada.
Daí mudar o. A mesma coisa. Nós estamos aqui, sedentos, venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, eu desejo sentir teu poder, teu poder. Aleluia, Jesus. Nós estamos aqui, nós sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, eu desejo sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus. Enche este lugar, eu desejo sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu poder pra sempre amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder pra sempre amém. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Jesus.
assim, ó, os últimos tempos, as palavras seladas. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve a nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se acha escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão como resplendor do firmamento, e os que muitos ensinam a justiça refugirão com as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois em uma desta banda à beira do rio, e outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre a água do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? E houve um homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Ouve, pois, mas não entende, pois isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Essa palavra, tremendo. Essa palavra Deus me deu quando eu acordei do coma. Você acredita? E aí, Deus fez eu ler muito ela, só que eu tinha acordado, eu tava com muitas informações na mente, eu não tive entendimento nenhum. Fechei, saí de lá, voltei, né? Tive a oportunidade de pregar em algumas igrejas, nem lembrava dessa palavra, nunca mais tinha aberto. E o Senhor me levou essa aqui de novo, né? E, por incrível que pareça, o Senhor me disse que eu ia vir num lar, não te conhecia, que eu ia vir num lar e o Senhor ia deixar editado essas palavras, né? Olha que tremendo. Aí eu comecei falando assim, da questão da salvação. Você pode ver aqui que no começo, aqui ó, no primeiro diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde o que houve na nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livra-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. O Senhor está falando da questão da salvação, né? Porque assim, quando a gente confessa Jesus, o nosso nome fica escrito no livro da vida, né? Então assim, olha só que tremendo, né? Como o Senhor faz, né? Eu preparei Atos 9, mas quem sou eu, né? E fiquei a semana toda com esse. Aí ontem também teve confirmação na igreja também de Atos 9. Eu falei: eita glória, é essa palavra mesmo, né? Cheguei aqui, aí a Jaima falou assim: você tem Bíblia? Eu falei: não, eu não trouxe Bíblia. Ela me deu, aí na hora que eu abri, Deus falou assim: prega esse, né? Daniel 12. E aqui o Senhor tá falando dos finais dos tempos, né? E muitas coisas aqui a qual o Senhor tá falando, Ele tá falando também para nós da questão do que a gente tá vivendo, né? O que a gente tá vivendo? Eu tenho 35 anos, né? Vou para 36 o ano que vem, né? Eu vou esquecer isso aqui. Mas o que eu vivi, de lá para cá, o que tem acontecido, né? Vocês são jovens, né? Mas assim, o que tem vivido, o que tem acontecido, né? Gente, Jesus está às portas. Jesus está voltando, né? Será que a gente vai ter mais uma oportunidade como hoje, né? Para ouvir a palavra do Senhor? Será que, né? Creio eu que sim, mas será que hoje eu retorno para minha casa?